Boa noite, gente. Que bom ver cada um de vocês nesse dia frio. Que bom que a gente deixou as nossas casas e juntos a gente pode estar aqui cultuando o nosso Deus. Boa noite para quem está em casa também nesse momento. E eu queria te convidar para a gente orar mais uma vez, para que o Senhor fale com a gente, para que o Espírito Santo de Deus, de fato, mostre para a gente o que Ele quer mostrar na palavra dEle. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo Teu amor. Nós entendemos que somente se o Teu Santo Espírito nos conduzir, a gente vai entender a Tua palavra. E é isso que a gente te pede que Tu faça nessa noite, Deus. Que Tu mesmo, Senhor, nos mostre aquilo que Tu quer nos mostrar. Que Tu mesmo, Senhor, nos ensine o que Tu quer nos ensinar. Nos confronta com o que precisa ser confrontado, nos conforta, nos consola naquilo que precisamos, Deus. Fala aos nossos corações. A gente quer ir embora daqui, Senhor, diferentes do que a gente chegou, mais dispostos a Te amar, nos sentindo mais amados por Ti, Senhor, e com mais vontade de caminhar na Tua presença. É no Teu nome que oramos. Amém. Mitch, eu estou me ouvindo um pouquinho de novo aqui, se tu puder ver para mim, muito obrigado. Nas últimas semanas, a gente tem visto, na verdade, esse ano inteiro, a vida de Jesus. E a gente tem visto acontecimentos em uma ordem cronológica do que foi acontecendo na vida de Jesus. E, nas últimas 2 semanas, nós vimos Jesus indo até aquela região para libertar o homem gadareno. E na viagem, os discípulos ficam apavorados no mar. Mas nós aprendemos que se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. E então Jesus chega lá, liberta aquele homem, envia ele de volta para a família dele com as boas notícias e volta para a região onde ele cresceu. Só que quando Jesus chega na região onde ele cresceu, ele não faz ali muitos milagres, porque o povo não crê nele como Senhor e Salvador. E o povo ainda olha e diz, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não estão aqui todos os irmãos e irmãs dele vivendo aqui entre nós? Eles não estão aqui no nosso meio? E então Jesus se retira dali, porque a incredulidade deles impedia com que ele agisse. Não que ele não tivesse poder, mas ele tinha que ir na direção daqueles que de fato tinham anseio, tinham sede por ouvir a voz dele. E é esse relato que a gente vai ver hoje. Jesus está saindo da região onde ele cresceu, ali em Nazaré. A gente vai ler Marcos capítulo 6, a partir do versículo 6. Se tu quer acompanhar na tua Bíblia, pode acompanhar, se não fica à vontade para ver aqui no telão também. Mateus 6, versículo 6, a segunda parte do versículo diz o seguinte: Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Essas aldeias era a forma como o mundo se organizava naquele tempo. As aldeias tinham em torno de algumas centenas de pessoas. Muitas vezes a gente imagina grandes cidades. O mundo era muito diferente. E Jesus então vai de lugar em lugar ensinando, pregando o que ele vinha falando sobre o reino, sobre o arrependimento, sobre o caminho para Deus Pai. E é interessante a gente perceber nesse texto que Jesus percorria todas aquelas aldeias. Jesus sempre esteve em movimento. E na sequência do texto ele vai enviar os discípulos dele, porque discípulos de Jesus também precisam estar em movimento. Esses discípulos, assim como nós, precisavam fazer e viver tudo que eles tinham visto o Mestre fazer. E isso requer uma vida em movimento. Não existe vida cristã estagnada e parada. Ou a gente está crescendo com Jesus, ou a gente está se movimentando com o Senhor, ou a gente está diminuindo e afundando. Se a pessoa vem culto após culto e acha que isso é ter uma vida com Deus, essa pessoa já está afundando. A gente vem no culto para a gente louvar o nosso Deus juntos, para a gente ser incentivado a sair daqui e durante a semana buscar Deus. E durante a semana lemos a nossa Bíblia. E durante a semana vivemos em santidade e amamos quem está ao nosso redor. Não tem como eu vir domingo após domingo, ouvir uma mensagem e voltar para minha casa e achar que isso é estar em movimento com o Senhor Jesus. Não é, gente. A gente precisa ter muito cuidado, porque se eu paro de ouvir a palavra, se eu paro de conhecer cada vez mais a minha Bíblia, se eu paro de crescer em vida de santidade, se eu paro de servir as pessoas e começo a servir menos, se eu paro de caminhar com outros irmãos da fé, eu começo a naufragar na fé. A fé sem avanço, ela afunda.
Então, esse é um ponto que sempre que eu olho para a vida de Jesus me chama a atenção, e sempre que eu olho para os discípulos isso me chama a atenção. A gente não tem o que é necessário para viver a fé amanhã. Deus nos dá o que é necessário hoje, por isso hoje eu tenho que buscar Ele. Hoje eu preciso encontrar forças nele para viver. E amanhã eu tenho que buscar Ele de novo, para ter forças porque é necessário para amanhã. Não tem como eu achar que eu depositei um monte numa conta espiritual e que eu vou sacando aos poucos. Eu preciso ter novas experiências com Deus. Eu preciso conhecer a minha Bíblia mais a cada semana. Eu preciso dobrar o meu joelho mais a cada semana. Eu preciso ser mais parecido com Jesus a cada dia. E Jesus, nesse movimento, percorrendo e ensinando, ele vai então chamar os seus 12 apóstolos. O próximo versículo, versículo 7, diz o seguinte: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Esse modelo de envio de Jesus, dessa missão que ele vai dar para os seus discípulos, é o modelo que a igreja primitiva depois vai imitar. A igreja precisa estar envolvida na propagação do evangelho, de modo eficaz e de modo definido. Levar o evangelho adiante foi um plano de Jesus que ele estabeleceu com uma estratégia e colocou em prática. Ele traçou um plano: vou enviar os meus discípulos. Ele disse como isso aconteceria, em quantos que eles iriam, para onde eles iriam e o que eles deveriam falar. O evangelho, sim, depende de planejamento e estratégia para crescer. Eu não posso acreditar que o Espírito Santo vai fazer tudo se eu também não planejo a minha parte e não faço a minha parte. Deus, ele usa a nossa inteligência. Deus, ele usa quem a gente é. Deus, ele usa as estratégias. E eu costumo brincar que o Espírito Santo de Deus, ele não é brasileiro. Ele não precisa revelar tudo nos 45 do segundo tempo, em cima da hora. Ele pode revelar as coisas com antecedência para a gente se planejar e se organizar. O próprio Senhor Jesus, quando vai falar sobre as pessoas aceitarem o evangelho, ele diz: vocês precisam fazer o cálculo antes se dá ou não dá. Porque quem é que constrói uma torre sem antes parar e fazer a conta se vai dar certo ou não, se tem o dinheiro suficiente? Então o planejamento faz parte. E a igreja sempre é chamada a continuar enviando pessoas. A igreja não pode se acomodar no seu cantinho. Nós somos uma comunidade de pessoas que sabem que são amadas pelo Senhor Jesus, mesmo com as suas imperfeições. Isso é ser igreja. São pessoas restauradas por Jesus e que buscam o Senhor dia a dia juntas. Mas, se a gente achar que isso é um clube, onde eu me sinto bem com quem está aqui, e que eu não tenho essa noção de que existe uma missão, que eu sou chamado para avançar, para que o evangelho continue se propagando, a gente começa também a naufragar. Porque Jesus, ele chama as pessoas, ele salva as pessoas, ele transforma as pessoas, ele dá autoridade e então ele envia. A nossa salvação, sim, tem a ver com o que Deus fez por nós, mas o que ele fez por nós tem que fazer sentido na vida de outras pessoas. Se a gente em algum momento achar que a igreja é o nosso clube e que está bom do jeito que está e que não tem mais pessoas que o Senhor quer alcançar, a gente já está morrendo. A gente precisa ter essa noção, que a nossa maior missão é a missão que o Senhor nos deu. E olhando para esse texto, a primeira coisa que eu gosto de olhar aqui nele é esse termo chamou. Esse texto foi escrito em grego originalmente, e essa palavra chamou, ela tem a ideia também de chamou para si. Tanto que essa versão é a Nova Almeida atualizada, mas a NVI traduz por chamou para si. Não é só que Jesus chama, é Jesus chama para pertinho, Jesus chama com ele. Porque a missão vem depois da gente estar perto do Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que invade a nossa história, que nos chama e que nos salva. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. E através do amor dele em nós, então a gente começa a procurar Ele e a buscar Ele. É o próprio Senhor Jesus que se apresenta e que chamou. Como eu sei se eu fui chamado ou não? Se tu está ouvindo essa mensagem, tu certamente foi chamado. Tá? Tenha certeza que o Senhor te quer perto dele, quer caminhar contigo, quer te ensinar dia a dia, quer te fortalecer dia a dia, quer te fazer mais parecido com ele dia a dia. E então Jesus vai enviá-los. A palavra enviado, em grego, pasmem, é a palavra apóstolo. Eu sei que hoje em dia a palavra apóstolo é usada com um tom de hierarquia, né? O cara não se contenta mais com ser pastor. O cara é pastor, daí quando o orgulho começa a subir, ele vira bispo, daí quando o orgulho começa a subir mais, ele vira apóstolo, e tem um amigo meu que diz que o tio dele é pastor também, foi visitar um outro pastor, ele disse, vim falar com o pastor fulano, daí a secretária disse, não é mais pastor, agora é arcanjo fulano. Daqui a pouco vai virar, sei lá, semideus, alguma coisa assim.
Apóstolo não tem a ver com hierarquia e com posição. Um apóstolo é alguém que foi enviado. É alguém que é chamado, recebe uma missão e então Jesus diz, vão para lá. E a ideia de ser enviado tem uma ideia de submissão. Por quê? Porque se é Jesus que está enviando, os desejos deles, a vida deles, os sonhos deles já não são mais tão importantes quanto a missão que eles receberam. Submissão é eu entender que a minha missão de vida está debaixo de outra missão maior. Submissão é eles entenderem que a missão deles estava debaixo da missão de Deus, resgatar pessoas, amar pessoas e salvar pessoas. E isso já é um chamado contra o orgulho, isso já é um chamado à humildade, isso já é um chamado para colocar as prioridades em ordem certa. Porque entender que a gente é enviado e que existe uma missão para a gente, passa por a gente olhar para os nossos sonhos, entregar eles para Deus, mas saber que existe uma missão muito maior. Ser chamado inclui entender que a nossa missão vai estar sempre dentro da missão redentora de Deus nesse mundo. A tua missão de vida é uma missão que está dentro da missão redentora de Deus. Os teus sonhos, os meus sonhos, não são tão importantes quanto aquilo que Deus está fazendo no mundo. E nesse momento aqui, Jesus ele vai inaugurar um novo momento no ministério. Por quê? Porque tudo que esses homens aprenderam, viram nele, eles vão ter que pôr em prática agora. É como se Jesus chamasse eles do banco de reservas e dissesse, legal, vocês entenderam a teoria, vocês viram como é que se faz, agora está na hora de vocês entrarem em campo. Agora está na hora de vocês viverem aquilo que eu mostrei para vocês. E esse momento novo no ministério de Cristo vai ser maravilhoso, porque grandes coisas vão acontecer. E esses homens vão ficar maravilhados, entendendo que eles vão viver com Jesus. E Jesus não está inventando a roda aqui, tá, gente? No mundo antigo, nesse contexto histórico, pregadores itinerantes já eram bem conhecidos. Os judeus tinham seus pregadores itinerantes que, além de passarem e tal pregando, eles também recolhiam doações e esmolas para as pessoas que estavam em necessidade. E os pagãos passavam disseminando as suas heresias. Já era algo conhecido. Então Jesus ele vai usar uma estratégia que já era comum naquele tempo de enviar discípulos a pregarem. E eu queria tirar um princípio aqui com vocês. Eles são enviados de 2 em 2. Por 2 motivos, eles são enviados em duplas. O primeiro motivo é que, pela lei judaica, nenhuma pessoa poderia ser condenada por o testemunho de somente uma pessoa. Ou seja, em um julgamento, qualquer testemunho precisava ser confirmado por 2 pessoas. Então, Jesus envia em duplas para eles terem mais credibilidade naquilo que eles estão pregando. E o segundo motivo pelo qual eles vão em dupla é para um poder apoiar o outro. É apoio mútuo. Esse sempre foi o sonho de Deus e esse sempre foi o plano de Jesus, que uma pessoa ajude a outra, ao mesmo tempo em que ela também é ajudada. Por isso, o nosso princípio, o princípio que eu queria tirar para a gente hoje é não ande sozinho. Não ande sozinha. Você precisa de companheiros nessa jornada da fé. Você precisa de pessoas para quem tu possa ligar quando está tudo difícil, para chorar junto contigo. Mas tu também precisa de pessoas para quem tu possa ligar quando está tudo muito bem. E que essa pessoa não vai achar que tu está sendo orgulhoso ou que tu está querendo te mostrar. Mas é uma pessoa que vai se alegrar também com as tuas alegrias e com as tuas vitórias. Nós precisamos caminhar com outras pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior motivo de adolescentes e jovens pararem de caminhar com Jesus é não ter pessoas que caminham junto com elas. É não ter companheiros de jornada, pessoas com quem eles possam compartilhar a vida. Sim, muitos jovens também se afastam porque a teologia, a doutrina que eles aprenderam não fecha com a vida real. A vida real não consegue ser interpretada a partir do que eles aprenderam na fé. A fé precisa responder questões práticas da vida. Mas o maior motivo é não ter pessoas que têm a mesma fé e que caminham junto. E isso vale para adultos. Quantas vezes a gente se sente totalmente sozinho? Eu preciso de alguém para quem eu possa mandar uma mensagem à meia-noite dizendo ora por mim porque está difícil. E eu preciso estar aberto para pessoas me ligarem à meia-noite e dizerem, Felipe, ora por mim porque está difícil. O plano de Deus nunca foi que a gente viva sozinho. A gente tem o costume de dizer, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, mas o texto não está no singular.
o texto diz, porque vocês não sabem que são templo do Espírito Santo? Eu não sou o templo, nós somos templo. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Quando Jesus ensina a orar, todos os pronomes estão no plural. Pai nosso, dai-nos o pão, perdoa-nos. A vida de fé é uma vida comunitária. Eu preciso de pessoas que compartilham a fé e que vão me apoiar. Pessoas que eu vou apoiar. Pessoas que vão me ensinar. Pessoas para quem eu vou ensinar. Pessoas que vão me dar suporte quando eu estiver em dificuldade. Pessoas que eu vou dar suporte quando eu estiver em dificuldade. Caminhar sozinho é a receita certa para naufragar na fé e para afundar emocionalmente e espiritualmente. Nós precisamos de companheiros de jornada. E, inclusive, quando a igreja começa a se expandir, a gente lê lá no livro dos Atos dos Apóstolos, eles continuam com esse costume de mandar em duplas. Todos os missionários sempre são enviados de 2 em 2. E aí o texto continua e diz algo muito interessante, que Jesus chama eles, envia eles de 2 em 2 e dá autoridade para eles. Lembrem que a principal diferença do ministério de Jesus é que ele pregava como quem tinha autoridade. E as pessoas sempre ficavam maravilhadas porque aquilo que ele falava condizia com aquilo que ele vivia. A vida dele era o que reforçava quem ele era e o que ele falava. E uma coisa importante é que eu vejo pessoas lutando para ter autoridade, para construir autoridade. Toda autoridade pertence a Deus. E toda autoridade de Deus ela é delegada. Ninguém conquista a autoridade. A gente conquista credibilidade. E uma vez que a gente conquiste credibilidade, a autoridade nos é delegada. Nós somos uma igreja que funciona com um sistema congregacional. Ou seja, as nossas decisões são tomadas pela congregação. Porque nós entendemos que toda autoridade pertence a Deus e que Deus entrega a autoridade dele para a igreja. E a igreja, então, decide entregar a autoridade para os seus pastores e líderes. Então, há 13 anos atrás, como igreja, nós nos reunimos, os líderes da igreja fizeram muitas perguntas para o Davi, conversaram com ele, conversaram com outras pessoas que conheciam ele, e então, como igreja, nós votamos e decidimos por unanimidade que ele seria o nosso pastor, porque a autoridade entregue para a igreja, então é entregue para ele. Há 10 anos atrás, em um culto de ceia, a igreja votou e decidiu que eu também seria um dos pastores da comunhão. Então, toda autoridade, ela sempre nos é entregue. O que eu me esforço para construir é credibilidade. É uma vida íntegra. Não é uma vida perfeita, porque uma das nossas regras como igreja é que a entrada de pessoas perfeitas continua sendo proibida aqui. Ninguém que é perfeito é bem-vindo no nosso meio. E ninguém que finge que é bem-vindo ninguém que finge que é perfeito vai se sentir bem-vindo, porque a gente é muito transparente. Mas eu tenho uma vida que busca louvar a Deus todos os dias. Uma vida que quando a gente erra, a gente continua voltando para o Senhor. E que mesmo quando a gente cai, a gente usa isso como exemplo de demonstrar para as pessoas como pedirem perdão e continuarem caminhando com o Senhor, sendo restauradas. Então, se tu quer ter mais autoridade espiritual, se tu quer crescer nesse campo, tenha uma vida de credibilidade. Tenha uma vida que as pessoas possam olhar e ver que aquilo que tu fala condiz com o que tu faz. Que aquilo que tu prega tem a ver com tudo que a Bíblia diz. Tenha uma vida cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. E cada vez mais tu vai ter autoridade. E então, Jesus, depois de chamar, de enviar, ele vai dar instruções sobre como eles deveriam ir e sobre como deveria ser essa jornada. Versículos 8 e 9 dizem o seguinte: ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, era uma vara para ajudar na caminhada, talvez para se defender dos animais também. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandália e que não usassem 2 túnicas. Esse texto nos mostra que a missão de Jesus tinha uma certa urgência. Eles tinham que ir sem nada que impedisse a caminhada deles. Não fiquem levando coisas desnecessárias, é o que o Senhor está dizendo. E também eram chamados para depender da hospitalidade das pessoas para quem eles iam testemunhar. Eles foram chamados para ir e pregar para as pessoas. E eles tinham que depender de Deus, através da vida dessas pessoas, para cuidarem deles. Por isso que o Senhor diz, não levem pão e nem dinheiro. O próprio Deus vai sustentar vocês no meio da missão.
E é isso que a Bíblia fala, né? Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas, a roupa, a comida, vão lhes ser acrescentadas. E aí Jesus diz, né? Não levem nem sacola. A sacola, essa palavra que é usada aqui, ela tem duas finalidades. Uma delas era uma bolsa utilizada para levar mantimentos na viagem. Era uma bolsa feita de couro, um saco de couro, que os viajantes, os pastores usavam para levar provisões. Mas também é a palavra utilizada para a sacola que os pregadores itinerantes usavam para pedir dinheiro. Os pregadores itinerantes chegavam numa cidade, pregavam e passavam a sacolinha pedindo dinheiro. E Jesus diz, não levem essa sacola. E o Senhor continua e diz, levem apenas uma túnica. A túnica era a roupa que eles usavam por cima da roupa, era aquela roupa mais grossa, era aquele casacão que de fato aquecia eles. E uma túnica era o que eles usavam no dia a dia, mas a segunda túnica servia normalmente para aquecer a pessoa de noite. E se eles não fossem ter onde dormir, sem dinheiro, eles dormindo ao relento, precisariam dessa segunda túnica para se aquecer. O que Jesus está dizendo aqui para eles é, não levem a segunda túnica, porque todos os dias o próprio Deus vai prover alojamento para vocês. Vocês vão ter onde dormir. O próprio Deus vai cuidar disso na vida de vocês. Entreguem a missão de vocês a Deus e Deus vai sustentar. Confiem em Deus. Fé, confiança em Deus é a nossa razão, descansando na ação do próprio Deus. Eu ter fé é eu olhar e dizer, sem nenhuma roupinha, sem dinheiro, será que vai dar certo? E ao mesmo tempo eu dizer, Deus, cuida de mim, eu confio que tu vai me sustentar nisso. Eles precisavam confiar que Deus ia sustentar eles todos os dias. E enquanto eu estudava essa parte, estava ali escrevendo, eu lembrei de uma música que eu gosto muito chamada Guidon, de uma banda chamada Crombie, e ela diz assim, quem foi que disse que eu controlo o meu guidon? Quem me guia é quem me fez. Eu vivo um dia de cada vez para eu não me perder no meu próprio querer. Quando eu entrego o controle da minha vida para Deus, eu não vou ficar preocupado com cada detalhe da minha vida, porque quando a gente fica preocupado com cada coisa e tentando controlar cada detalhe da nossa vida e deixar tudo nas caixinhas certas, a gente tropeça, a gente cai, a gente se afasta do próprio Deus, a gente não percebe que é Ele quem cuida de nós, a gente acha que é a nossa mão que nos dá alguma coisa, e a gente acaba se atrapalhando naquilo que a gente mais quer. E a gente acaba perdendo aquilo que a gente mais quer e a gente acaba perdendo aquilo que é mais precioso, a nossa relação com o próprio Deus. Por isso, quando Jesus dá essa missão para eles, Ele está dando um chamado tanto de urgência, quanto um chamado de dependência. Quantas vezes a gente já provou o agir de Deus nessas situações? Quantas vezes na tua vida tu já olhou e disse, Senhor, o que eu faço aqui? E aí Deus vai lá e responde. Quantas vezes a gente olha para a situação ao nosso redor e diz, Senhor, o que eu vou fazer? Eu lembro de não ter comida em casa e dizer, Deus, dá um jeito. E alguém me convidar para ir comer. Eu lembro de não ter como voltar para casa, não tinha mais ônibus, eu morava longe, e alguém me oferecer carona no final do culto. Quantas vezes a gente olha para Deus e a gente ainda continua colocando Ele na parede, mas se a gente olha para a nossa vida, a gente vê Ele sustentando todos os dias, momento a momento, sem a gente precisar ficar desesperado. Quando a Bíblia diz sejam mansos na presença de Deus, parem de lutar com Deus. Deus sabe o que a gente precisa. A Bíblia diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. O que tu faria com a informação de quantos fios de cabelo tu tem? O que mudaria na tua vida se tu soubesse o número exato de cabelos que tu tem na tua cabeça agora? Sinceramente, não mudaria nada essa informação, né? Se Deus sabe até essas coisas mais irrelevantes de quem a gente é, quanto mais os nossos desejos, quanto mais as nossas dificuldades, quanto mais aquilo que a gente precisa. Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem. Deus sabe o que está incomodando o nosso coração. Deus sabe o que a gente precisa dia após dia. E Ele é um Pai bondoso. Ele não vai deixar faltar. E então Jesus continua dando recomendações para eles. Versículo 10. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Quando eles chegassem nas aldeias para pregar, eles iam pregar, iam fazer amizade, e eles tinham a certeza de que Deus iria proporcionar para eles um lugar para eles passarem a noite. Só que o que Jesus instrui eles aqui é o seguinte,
não fiquem procurando lugares melhores. Resumindo, o que Jesus está dizendo é: não preguem o evangelho para de alguma maneira acharem um lugar mais confortável para vocês ficar. Não fiquem procurando lugares melhores. Não fiquem procurando. Quando vocês chegarem numa cidade, o primeiro lugar é nesse que vocês devem ficar. E nessa advertência, a gente já vê que homens poderiam trazer má reputação ao evangelho. Em vez de eles pregarem por amor a Deus e por amor àquelas pessoas para quem eles pregavam, eles podiam pregar por uma intenção oculta no seu coração. Eles podiam pregar por uma cobiça, por um desejo de ficar num lugar mais confortável. E se aproximar de pessoas só pensando naquilo que as pessoas poderiam proporcionar para eles. Eles poderiam se tornar interesseiros, se relacionando e pregando o evangelho, mas só para benefício próprio. Resumindo, o que Jesus está dizendo aqui para eles é: não tirem vantagem do evangelho. Ou, num bom português, não sejam folgados. É isso que o Senhor está chamando eles. Não sejam folgados, que ninguém tenha nada para falar de vocês, que vocês não fiquem tentando ter um benefício social, um benefício financeiro através do evangelho. O evangelho não é fonte de lucro social, o evangelho não é fonte de lucro financeiro. Inclusive, tinha um ditado antigo que dizia que se um profeta aceitasse pão, tudo bem, mas que se ele aceitasse dinheiro, ele era um falso profeta. E aí Jesus vai chamar eles e vai dizer: vocês precisam entender isso. A missão cristã não pode criar estruturas de privilégio. E a gente vive num meio que está tomado de câncer nessa área. Existe algo demoníaco chamado teologia da prosperidade, que é algo que basicamente diz que quando tu aceita Jesus, tu vai ficar rico. E pior do que isso, pastores que pregam isso, se é que são pastores, ainda usam a culpa e uma mentira para roubar dinheiro das pessoas. Eles dizem: se tu não está ficando rico depois de caminhar com Jesus, ou é porque tu está em pecado, ou é porque tu não sacrificou, não doou o suficiente. Isso é demoníaco, gente. O evangelho, Jesus naquela cruz, não foi para a gente ficar rico. Foi para nos livrar das consequências eternas dos nossos pecados. Nós iríamos para o inferno, mas crendo que Jesus morreu e ressuscitou por nós naquela cruz, nós somos salvos da condenação eterna. Isso é o evangelho, isso é a mensagem de Cristo. Ficar rico, espero que tu fique. Realmente espero. Mas não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso. Essa teologia ela é nefasta e ela afasta pessoas. E é muito comum pessoas chegarem aqui na igreja com medo de que vão roubar a carteira delas. Porque é isso que a gente vê. E eu, antes de ser crente, tinha certeza que crente era tudo interesseiro e só queria roubar dinheiro das pessoas. A gente não pode ficar fingindo que isso não existe. E sim, nós somos uma comunidade transparente, nós somos uma comunidade que apresenta para a igreja onde o dinheiro foi gasto, quanto entrou, a gente vota pela aprovação de tudo isso. Mas a gente não pode fingir que as pessoas olham para a igreja dessa maneira. Quantas pessoas que tu conhece, que tu já falou, que é crente, que falaram: vai ficar dando dinheiro para pastor. Já passou por isso? Tu é idiota, vão tirar todo o teu dinheiro. Por quê? Porque o evangelho tem sim esse risco. Tem pessoas que pregam por uma ambição egoísta. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve para os filipenses, ele vai dizer o seguinte, que no capítulo 1, que existem homens que pregam por ambição egoísta. Esse é o termo literal que ele usa. Existem pessoas que pregam o evangelho para ter benefício próprio, para de alguma maneira se sentirem melhor, para de alguma maneira usarem outras pessoas. E a gente vê hoje em dia, sim, pastores e igreja usando pessoas. Esse não é o evangelho, não foi isso que o Senhor Jesus pregou. E isso precisa ser dito. E a gente precisa cuidar com isso. Porque muitas vezes a gente traz a nossa oferta, a gente traz o nosso dízimo, achando que de alguma maneira Deus vai me dar mais. Não é essa a proposta de Deus. Os nossos dízimos e ofertas servem para a gente ter esse espaço em que a gente se reúne, para a gente poder transmitir para quem está em casa, para a gente pagar a luz, para a gente ter ar-condicionado. É para isso que servem os nossos dízimos e ofertas. É para a nossa vida como igreja. Não é algo que eu estou dando para Deus, barganhando para que Deus me dê mais. A Bíblia não dá direito de ninguém pregar isso. Dê para Deus que Deus vai te dar em dobro, que Deus vai te dar mais. Isso não é bíblico. E temos que ter aqui também um cuidado com essa ideia
de pessoas que estão sempre procurando um lugar melhor para estar, como se o evangelho, ser um pastor, ser um missionário, ser alguém que ministra a palavra, desse algum direito de estar num lugar melhor, uma estrutura de benefício. Quando eu sou convidado para pregar em outras cidades, eu fico na casa dos irmãos da igreja. Normalmente uma família diz assim, fica aqui em casa. E graças a Deus por isso. E nós temos aqui na igreja várias famílias que adoram receber pregadores de fora. Está aqui a Arlise que não me deixa mentir, né? Adora receber o pregador lá e fazer uma jantinha para ele, estar junto ali e amar as pessoas. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar em um retiro de jovens lá em Pelotas. Retiro da Ibaçu. E aí eu e a Carla chegamos lá. E o lugar do retiro era muito legal, era muito bonito, e a gente ganhou um quarto que era bom, assim, bom mesmo. Nosso quarto tinha sala, nosso quarto tinha cozinha, tinha banheiro só pra gente. E eu fui pastor de adolescentes e jovens por 10 anos. Então, ir para um retiro e ter banheiro só pra gente não é a realidade, tá, gente? O comum é estar num quarto com 50 adolescentes e um banheiro para todo mundo. E aí vocês imaginam 50 adolescentes sem os pais, como é que fica aquele banheiro depois de uma semana, né? É um nojo, é um nojo. No último que eu fui, a gente estava num quarto com 10 adolescentes. Sobraram 20 cuecas perdidas lá no box, que não tinham mais dono, né? Então é uma loucura. E aquele ano a gente tinha um quartinho bom e tal. Só que o lugar estava em reforma e não tinha a quantidade necessária de espaço para as pessoas. Tinha mais gente do que quartos, por causa que a reforma não ficou pronta até o dia do retiro. E aí os líderes, os organizadores chegaram em mim na carta, o que a gente faz? Não sei o que eu disse. Bota lá no nosso quarto. E eles pegaram todas as meninas que estavam servindo no retiro e colocaram lá na sala do nosso quarto. Tinham umas 15 meninas, a Sami falou de manhã, a minha esposa do Dani estava lá também. Gente, a gente ficou confortável, a gente ficou no nosso quarto. Mas pregar o evangelho é uma honra, é um privilégio. Por isso, não confie em pastor que é convidado para pregar e exige hotel e exige determinado nível de hotel. Não confie nisso. Isso é tirar vantagem do evangelho. Isso é estar procurando uma casa melhor para estar. Eu recebi o evangelho de graça, o Senhor me salvou de graça, Ele me usa pela misericórdia dEle. Quem sou eu para exigir alguma coisa? Eu brinco com a Carla, porque às vezes a gente está lá no perrengue, fazendo conta, ver se vai dar, o que a gente vai fazer no mês. E ela diz, tá difícil. Eu digo, mas tu escolheu. Porque o pai dela também é pastor batista. Eu digo, tu escolheu viver no perrengue. Não foi algo que te era escondido, que tu não sabia que ia ser assim. Eu tenho salário. E o meu salário foi a igreja que determinou e ele se mantém. Se a gente receber ofertas grandes, o salário continua. A gente precisa entender que o evangelho não é fonte de lucro e não pode criar estruturas dentro da igreja. Tem pastores que se tu não tiver dinheiro, tu nunca vai sentar para conversar com o camarada. Tem pastores que não recebem pessoas que não são de determinado nível socioeconômico. Foge disso, isso é demoníaco, gente, de verdade. Isso não é evangelho, isso não é ser igreja. E a gente se acostumou a ver isso e não denunciar mais e não se escandalizar mais. O Josi me contou uma vez que ele chegou, estava entrando no Rio de Janeiro e tinha uma placa com a cara de um determinado pregador, e o valor que ele cobrava para pregar. Gente, isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Cobrar para pregar é algo que não faz nenhum sentido. Então, cuidado com isso. E isso Jesus já tinha dito para eles. Não usem o evangelho para benefício próprio. O evangelho é porque vocês amam a Deus e vocês amam as pessoas. E por isso vocês vão anunciar as boas novas para essas pessoas. Essa sempre foi a ideia de Jesus. Não tenham missões ocultas. Não se relacionem com pessoas pensando no que vocês podem ganhar delas. Se relacionem com pessoas entendendo que vocês têm o próprio Deus, a salvação para entregar para elas, não para tirar coisas delas. E então Jesus reforça a ideia de urgência. No versículo 11 o texto continua e diz: se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Uma vez que esses homens foram chamados e tendo recebido a autoridade de Jesus, os discípulos então são enviados a pregar com essas advertências, mas eles deveriam entender que nem todos estariam abertos a ouvir a mensagem, e eles não deveriam ficar insistindo e perdendo tempo aonde eles não fossem recebidos.
É isso que esse texto quer dizer. Por quê? Porque o nosso papel não é convencer as pessoas do amor de Deus. O nosso papel não é convencer as pessoas do Evangelho. O nosso papel é anunciar. Quem convence as pessoas é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Então, a gente anuncia o Evangelho em amor, mas não seja um crente chato. Não seja um crente que fica tentando enfiar as coisas goela abaixo das pessoas. Eu gosto muito do pastor Luiz Saião e ele diz, que Jesus nos chamou para nós sermos diferentes do mundo, mas que os crentes entenderam que é para ser estranho, não diferente. Porque eu tenho vizinhos, no outro apartamento que eu morava, eu tinha vizinhos que botavam som de crente no último volume e achavam que isso era evangelizar e abençoar as pessoas ao redor. Isso é ser chato. Eu sou pastor e às vezes eu estava em casa no sábado de tarde. Um sábado de tarde a cada 6 meses eu consigo ficar em casa. Aí o cara com o som no máximo lá. Gente, eu não fico insistindo com pessoas que não querem ouvir. Eu invisto em quem quer ouvir. E eu anuncio para todos. Mas eu vou investir o meu tempo, a minha vida, em quem quer ouvir a mensagem. Nosso papel não é, e eu vou repetir isso, não é ser responsável por convencer as pessoas. A gente responde perguntas, a gente caminha junto, a gente expõe a nossa fé, nós somos embaixadores fazendo o apelo de Deus, que é isso que o Coríntios nos fala, mas uma vez que as pessoas não queiram ouvir, eu continuo amando elas, eu continuo me relacionando, se é do meu ciclo de amizades, mas eu não fico ali insistindo. E, inclusive, o paralelo desse texto lá no Evangelho de Mateus vai encorajar os discípulos, dizendo que eles sofreriam rejeição por estarem vivendo a missão de Deus. E só para não deixar nenhum mal entendido aqui, essa ideia de sacudir o pó não era uma maldição, era um testemunho, dizendo, vocês não quiseram ouvir a palavra de Deus. Era como que se fosse algo assim, quando eles sacudiam a poeira, era como se eles estivessem dizendo para aquele povo, porque isso era um costume entre os fariseus, entre os judeus fazer isso. Então aquele povo ia entender o que era. E basicamente o que eles estavam dizendo era o seguinte, olha, a minha parte eu fiz, eu anunciei, vocês não quiseram ouvir. Esse era o testemunho que eles estavam dando com esse ato de sacudir o pé. E aí Jesus, também no paralelo do livro de Mateus, vai mostrar qual que é a mensagem que eles deveriam pregar. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8 diz o seguinte, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O que eles tinham que dizer era que o reino de Deus estava próximo. Todas as promessas que aquele povo tinha ouvido, todas as histórias que eles tinham ouvido de que um dia o Messias viria, que Deus viria e o reino de Deus seria real nessa terra, estava se cumprindo naquele momento. E Jesus diz, anunciem que o reino de Deus chegou e vivam os milagres da fé, os milagres que acompanham esse reino. E mais uma vez ele reforça aqui, vocês receberam de graça, também deem de graça. Vocês não podem cobrar por aquilo que vocês receberam sem pagar. Nada do que a gente faz garante a nossa salvação. A nossa salvação não é por obras. A nossa salvação é pela fé na graça. Nós somos salvos pelo que Jesus fez naquela cruz por nós. Nós somos usados sem merecer. E isso é algo que é difícil de entrar na cabeça do crente moderno. Ele continua achando que é ele que faz alguma coisa para Deus usar ele e ainda quer cobrar dos outros por causa disso. Não faz sentido. Deus nos usa por misericórdia. Deus nos usa porque Ele quer salvar pessoas. A gente não tem direito de cobrar por isso. Resumindo tudo que a gente viu até aqui, Jesus vai chamar, vai ter os seus seguidores e vai dizer que eles deveriam ir de 2 em 2, que eles deviam viajar sem fardos ou impedimentos, dependendo de Deus através da hospitalidade das pessoas para suas necessidades diárias, mas sem cobiça, e que eles não deveriam se ater com quem não quisesse dar ouvir a mensagem. E sabem como que a gente pode ter certeza de que eles cumpriram essa missão? Nós estamos aqui falando sobre essa mensagem hoje. Quem falou de Jesus para ti pela primeira vez? Pensa na pessoa que falou de Jesus para ti pela primeira vez. Sabe quem foi? Quem falou de Jesus para essa pessoa? Sabe? Quem falou de Jesus para essa pessoa? Se a gente continuar nessa linha, a gente vai chegar em Jesus e nos seus apóstolos. A gente tem milhões de pessoas envolvidas na nossa salvação. Para a gente ouvir falar do amor de Deus, muitas pessoas continuaram vivendo essa missão.
E hoje, a proposta de Deus para esses discípulos e para a gente é que a gente continue levando essa mensagem. Tu faz parte da história de salvação que Deus está escrevendo na humanidade. Tu é a resposta de oração de pessoas. Tu é a pessoa que Deus vai usar para salvar vidas. E muitas vezes a gente pensa, não, mas para quem eu vou pregar e tal? E eu vou pregar para uma pessoa a minha vida toda. Talvez essa pessoa para quem tu pregue vai virar um Spurgeon, vai virar um Billy Graham. E milhões de pessoas vão conhecer o amor de Jesus através dessa única pessoa para quem tu pregou. Então entenda que tu faz parte da história de salvação que Deus está escrevendo nesse mundo. Esses homens cumpriram isso e a mensagem chegou em nós. E os próximos versículos mostram eles cumprindo isso. Versículos 12 e 13 dizem o seguinte: Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. O ministério dos discípulos em nome de Jesus aqui foi inaugurado. E também já vou começar de trás para frente aqui nesse texto, tá? Essa ideia de ungir com óleo é porque o óleo nesse período histórico era usado de forma medicinal. Não existe óleo ungido, até porque a ideia de ungir é justamente passar óleo. O óleo não tem poder. Biblicamente não existem objetos ou coisas abençoadas e amaldiçoadas, lugares abençoados e lugares amaldiçoados. Isso é paganismo europeu que através da religião romana se infiltra no catolicismo e chega no cristianismo. Então eu vou repetir isso, não existe óleo ungido, não existe coisa abençoada e coisa amaldiçoada, tá, gente? Biblicamente isso não se sustenta. Então o que Jesus está chamando eles aqui é para cuidar dos enfermos, tanto orando com o poder divino, mas também usando a medicina que eles tinham acesso naquele período. E aí, a mensagem deles é que eles deveriam pregar o arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia, é uma mudança de mente. Ou seja, eu pensava de uma maneira e agora eu penso de outra. Eu vivia para o pecado, agora eu não vivo mais. Antes, as coisas ruins e a maldade faziam parte de quem eu era. Agora, eu vou viver uma vida totalmente diferente. Então, o apóstolo Paulo, quando ele explica isso aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: aquele que mentia, estava aqui errado, não minta mais, antes fale a verdade. Então, o arrependimento não é só parar de fazer algo errado, é mudar e começar a fazer o certo. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e tenha o que dividir com os outros. Não é só parar de roubar, é começar a trabalhar e poder abençoar outras vidas dando. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A ideia de palavra torpe é de coisa inútil e tem aqui sim uma conotação de palavrão e de baixaria. Tá? Então o que Paulo está dizendo é que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente o que for útil para edificar aos outros. Então arrependimento é eu entender que a forma que eu vivo está errada e eu buscar viver uma vida totalmente diferente. Qual é o problema disso? Eu não consigo fazer isso sem a presença de Deus na minha vida. A experiência de conversão na teologia, ela é composta por dois momentos, pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Porque se eu só me arrependo e se eu só me vejo como pecador, eu entro em desespero. Quantas vezes eu e tu já tentamos abandonar hábitos que a gente sabe que são errados? Quantas vezes a gente já tentou mudar quem a gente é e parar de fazer coisas erradas? Mas a gente não consegue sozinho. Somente através da fé e da certeza de que Deus nos ama e que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, a gente encontra força para viver uma vida diferente. Arrependimento, se ver pecador sem a fé num Deus que ama pecadores, é receita certa para desespero, é receita certa para se perder. Então, quando a gente diz, tal pessoa é convertida, tal pessoa se converteu, teologicamente o que a gente está dizendo é que ela passou tanto pelo arrependimento quanto pela fé. Ela entendeu que ela é pecadora e que ela precisa mudar, mas ela entendeu que Deus amou ela a ponto de dar o único filho dela para morrer naquela cruz, enquanto ela ainda era pecadora, como prova de amor para salvar ela. Quando a Bíblia diz que nós fomos salvos, que nós fomos redimidos, que nós fomos resgatados, a ideia de que nós éramos escravos do pecado e que Jesus então paga o resgate como que de um sequestro. E então nós somos libertos para viver uma vida diferente. E é isso que Jesus está dizendo. Preguem arrependimento ao povo. Preguem que eles precisam viver uma vida diferente e que para isso eles precisam ter fé. Só que
pregar arrependimento é algo muito perigoso, porque pregar arrependimento provoca rejeição. Tu pregar para uma pessoa que o que ela acha que é felicidade não é felicidade, é muito difícil. Tu falar para uma pessoa que o que ela está vivendo e o pecado dela tem como salário a morte eterna, a ida para o inferno, é muito difícil. Então os discípulos, eles iam provar 2 sentimentos no meio da missão, o acolhimento e a rejeição. Acolhimento porque Jesus disse que ia sustentar eles através da vida de pessoas para quem eles pregavam. Mas a rejeição também viria. Porque para quem está sendo salvo, um pregador é um bom perfume. Para quem está sendo salvo, quando alguém prega a palavra de Deus, essa pessoa se alegra e ela diz, eu estou indo para o céu. E como Deus é maravilhoso. E eu também creio nisso. Mas, para alguém que não crê no Evangelho, a pregação do arrependimento é cheiro de morte. Porque a nossa presença, o simples fato da gente viver com Jesus, é um testemunho do castigo vindouro daquela pessoa. A pregação do Evangelho para alguém que não se arrependeu, ressalta o pecado daquela pessoa e a consequência do que ela está vivendo. Então, estar em missão é tanto ser acolhido quanto ser rejeitado. Amando quem nos acolheu e amando quem nos rejeitou. Porque senão eu também já não estou sendo como o Senhor Jesus. Ele não deixou de amar quem rejeitava ele. Mas a gente precisa entender isso e a gente precisa estar disposto a viver isso. Resumindo e me encaminhando para o final, o plano de Deus não mudou. Assim como ele comissionou esses homens, cabe a cada um de nós continuar levando a palavra adiante. Eu quero te encorajar a contar o que tu tem vivido com Jesus para outras pessoas. É muito comum as pessoas chegarem e dizerem assim, Felipe, tinha meu vizinho, tinha meu irmão, e ele me fez tal pergunta da Bíblia, eu não sabia responder, mas se tu estivesse lá, tu saberia responder. E a minha resposta é sempre a mesma. Que bom que eu não estava lá, porque Deus não queria me usar. Se Deus quisesse me usar, eu estaria lá. A melhor pessoa para falar com os teus vizinhos, com os teus amigos, com os teus familiares, é tu. Conta o que tu tem vivido com Jesus. Mas eu sei tão pouco. Ótimo. Continua crescendo e aprenda mais. Mas o que aquela pessoa precisa ouvir é justamente o que tu viveu. Aquela pessoa precisa ouvir o que um dia tu sentiu com o Senhor. O que tu experimentou quando tu estava de joelho dobrado dentro do teu quarto orando. O que Deus falou contigo. O que tu leu na Bíblia que foi maravilhoso. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia qualquer coisa, eu não entendia direito, eu saía correndo e contava. Eu lembro quando eu comecei a dar discipulado para o Marcão, e o Marcão ele lia Provérbios na época, no ônibus de Farroupilha para cá que ele vinha para trabalhar, e para ver a Leite também, né? Mas ele lia Provérbios, e cada vez que a gente sentava para estudar a Bíblia, ele dizia, Felipe, li tal coisa. E ele me contava aquilo que ele estava lendo, e aquilo me enchia de alegria, e muitas vezes eu fui edificado pela vida dele. E ele se esforçava para viver aquilo. Isso é o que o Senhor espera de nós. O que eu estou vivendo, eu conto para quem está ao meu redor. Eu mostro para as pessoas o que Jesus tem feito na minha vida. O Evangelho sempre se espalhou de pessoa para pessoa. O Evangelho sempre se espalhou com quem está ao nosso redor. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ter um ministério bem sucedido e ser usado por Deus, ter sucesso ministerial, é ter seguidores nas redes, é ter milhões de visualizações no YouTube. De cada 100 pessoas, vocês sabem quantas se convertem através da internet? 1,7%. De cada 100 pessoas que conhecem o amor de Jesus, menos de 2 é através da internet. Vocês sabem quantas pessoas se convertem através de família e amigos? 80%. 80%. Então, mais do que mandar um vídeo no YouTube para alguém, convida alguém para tomar um café e apresenta a tua fé e ora com essa pessoa. Mais do que mandar uma música que tu acha muito linda, convida essa pessoa para jantar na tua casa. Tem muito mais chance dessa pessoa conhecer o amor de Jesus vendo a tua vida. Tu é a resposta de oração. Tu é o plano de Deus para a salvação de pessoas nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo e que Deus está fazendo o apelo dele por nosso intermédio, dizendo para as pessoas se reconciliem com Deus. O pecado separou vocês do Senhor, mas em Jesus nós somos reconciliados. Ele nos aceita de volta. Resumindo tudo que a gente viu hoje, Jesus chama pessoas, Jesus dá para as pessoas uma comunidade, uma família na fé, Jesus dá autoridade e poder, Jesus ensina, Jesus instrui e envia essas pessoas, Jesus comissiona
os seus discípulos, e então coisas maravilhosas acontecem. Eles expulsam demônios, eles veem curas, eles veem pessoas se convertendo, libertação, arrependimento, salvação, o reino de Deus sendo feito ali. E é isso que a gente continua fazendo como igreja hoje. Nós entendemos que o nosso papel como igreja é alcançar as pessoas que estão longe de Jesus com o Evangelho, ensinar para elas quem é Jesus, vê-las serem salvas e que elas possam viver em família, em comunidade. Isso é ser igreja. É um monte de gente que foi chamada pelo Senhor Jesus para perto, que quer caminhar junto. E mais, cada uma dessas pessoas tem a missão de continuar edificando outras pessoas e de continuar levando o Evangelho. A nossa visão como igreja continua sendo cumprir isso que o Senhor nos deu aqui. E logo depois Jesus vai mandar 72 discípulos, eles vão voltar, e aí eles se alegram, dizendo: Senhor, a gente viu coisas tão grandes, a gente viu coisas tão maravilhosas. E aí Jesus diz: não se alegrem porque vocês viram tantas coisas, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, o nome de vocês está escrito nos céus. A gente não se alegra por viver grandes coisas, a gente se alegra porque a gente está perto de Deus. E uma vez que a gente está perto de Deus, grandes coisas acontecem. Não busque viver grandes coisas com Deus, busque estar perto de Deus e grandes coisas vão acontecer. Os sinais seguem aqueles que vão com Jesus. Os milagres acontecem com aqueles que já caminham com Jesus. Nossa prioridade, caminhar com o Senhor Jesus. E eu queria te convidar a imaginar como esses homens comissionados voltaram para Jesus. Depois, pode voltar o slide, Guto? Imagina esses homens voltando depois de terem expulsado um monte de demônio, de terem curado um monte de gente ali depois de ter orado. Como eles estavam se sentindo? Como estava o coração deles quando eles chegaram de volta em Jesus? Tem uma forma de tu saber como estava o coração deles, que é experimentar a mesma coisa. Se durante o teu dia tu teve a certeza de que tu era amado, de que tu era amada pelo Senhor, e tu foi usada por Deus, quando tu deitar a tua cabeça no travesseiro, tu vai sentir a mesma coisa que eles. Que Jesus te chamou, que Jesus te amou e que Jesus te usou. Que cada dia da nossa vida não seja um dia perdido. E que cada dia a gente sinta, experimente a mesma coisa que eles experimentaram, vendo as coisas maravilhosas do Deus maravilhoso. Que a gente veja o amor de Deus se expandindo através do amor que Ele tem entregue para nós. A aplicação da mensagem, o Guto já deu o spoiler ali. Quer me derrubar, Gutinho? Não, brincadeira. Obrigado, Guto. Resumo da mensagem de hoje e aplicação da mensagem de hoje. Jesus te chamou para Ele, Ele te deu uma comunidade de apoio, autoridade para pregar o Evangelho. Viva essa missão. Viva isso. Resumindo tudo que eu falei aqui hoje, entenda que o Senhor Jesus te ama. E que se até hoje tu não entendeu que o Senhor quer ter uma relação contigo e Ele está te chamando para perto dEle, essa é a notícia mais importante que tu vai ouvir em toda a tua vida. Não existe um segredo especial que só depois de muitos anos a gente descobre na caminhada com Jesus. Muitas pessoas ficam achando que Deus é um Deus que encobre as coisas, que esconde as coisas, e tudo é um mistério que eu preciso descobrir, como que se Deus gostasse de brincar de detetive. Deus já revelou quem Ele é e o plano maravilhoso dele, que é nos resgatar da condenação eterna com Jesus morrendo na cruz. O Senhor Jesus te ama. Ele morreu para te perdoar. Mas, quando Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele nos dá um presente maravilhoso, que é a igreja. Eu sempre fico bem emocionado quando falo de igreja, porque eu tenho certeza que eu não mereço estar falando aqui. Deus decidiu que Ele ia me usar dessa maneira. E quanto mais eu vivo com igreja, quanto mais eu vejo pessoas sendo usadas por Deus, mais eu vejo o quanto Ele é misericordioso, mais eu vejo o quanto Ele é maravilhoso e mais eu quero caminhar com Ele. Deus, Ele não decidiu só nos amar, Ele decidiu nos colocar no meio da família dEle. E é por isso que a gente se chama de irmãos. Porque Ele é o nosso Pai, nós somos adotados por Ele. E então a gente pode encontrar apoio, a gente pode apoiar pessoas. Eu posso chorar e eu posso dar o meu ombro para alguma pessoa. Eu posso rir e eu posso pular de alegria com outra pessoa que também vai se alegrar com aquilo que eu estou vivendo. Viver em igreja é algo maravilhoso e é algo fundamental. Não deixem de se reunir como igreja, ainda e encorajem uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25 vai dizer isso para a gente. Eu tirei uma parte do versículo, mas dá para entender aí.
Uma vez que a gente entenda que a gente tem essa comunidade de apoio, a gente precisa lembrar que Deus nos deu autoridade para que a gente viva obras ainda maiores do que as que Ele fez. O Senhor Jesus quer te usar. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar nisso. Talvez tu nunca tenha entendido que Jesus te ama. Talvez tu já entendeu isso, mas ainda precisa tirar algumas dúvidas ou quer entender um pouquinho melhor sobre a Bíblia. Eu quero te dizer que, como igreja, essa é uma das coisas que mais alegra o nosso coração. Pessoas que querem entender mais sobre Jesus e querem compreender melhor a Bíblia. Se tu já foi alcançado, alcançada pelo amor de Jesus, tu já decidiu entregar tua vida para Deus e tu está procurando uma comunidade, eu quero te dizer que vai ser uma honra poder te apresentar o que a gente entende que Jesus quer fazer através de nós, os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão, para que tu possa entender um pouquinho melhor o que a gente entende que é ser igreja. E, se tu já é membro da igreja e tu quer ser usado nessa missão, tu quer participar de algum ministério, a gente também quer te apoiar nessa caminhada. Nossa ferramenta de comunicação são esses cartões que estão aí na frente de vocês, nessas capinhas, tem um cartão mais compridinho. Pode pegar e olhar. Se tu preencher ele, alguém vai entrar em contato contigo. Se tu te arrepender amanhã, eu espero que não te arrependa, tá? Mas se tu preencher e te arrepender, a gente entra em contato só uma vez. A gente não vai ficar forçando, não te preocupa com isso. Mas a gente quer estar aqui para caminhar com vocês. Se tu está acompanhando a gente nas redes sociais, pode mandar mensagem no Instagram da igreja ou até mesmo aqui no YouTube que alguém vai te responder. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar o que o Senhor Jesus falou contigo hoje, se tu tomou alguma decisão. E além de tirar esse tempo para orar, sentado, aí mesmo onde tu está, preenche o cartão aí também. Para finalizar mesmo agora, eu queria te dizer que as preocupações dessa vida vão passar, mas que a missão que o Senhor nos deu não. Que tudo que a gente acumular nessa terra um dia vai ficar, mas que aquilo que a gente plantar no céu é eterno. Eu gosto muito de pensar que o galardão, a recompensa que Deus tem para aqueles que amam e servem Ele, é saber quantas pessoas a gente ajudou a chegarem no céu. Eu acho que esse seria o melhor presente que eu posso receber. Eu sei que tem pessoas que esperam andar nas ruas de ouro, com a sua coroa. Eu acho que vai ser ruim, tá, gente? Porque a glória de Deus refletida no ouro vai deixar todo mundo meio cego lá, né? Se Deus quiser me dar uma coroa, ótimo. Mas saber o que Deus fez através de nós, mesmo sem a gente merecer algo maravilhoso. A tua vida não é o mais importante. A tua vida está dentro de uma missão maior, que é a missão de Deus de espalhar o amor dele, de redimir pessoas, de buscar pessoas de volta para ele, de transformar pessoas que estão sofrendo, de transformar corações que estão sozinhos, de tirar o desespero e a culpa, de não deixar mais o acusador poder ficar apontando o dedo na cara das pessoas e viverem uma vida de liberdade na presença de Deus. Que dia a dia a gente possa cumprir essa missão junto com outras pessoas, apoiando e sendo apoiado. Que Deus fale contigo durante essa música. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui.
obrigado, Senhor, por ter nos amado. Muito obrigado, Senhor, por ter nos chamado quando nada de bom habitava em nós. Muito obrigado, Deus, por ter tido misericórdia, Senhor, e não nos tratado segundo os nossos pecados mereciam. Tu é um Deus maravilhoso. Tu é um Deus que dia após dia continua sendo paciente conosco, continua nos transformando e nos refazendo como a gente cantou, Senhor. E esse é o nosso desejo, que a cada dia a gente viva mais próximo de Ti, Te conhecendo mais, Deus, entendendo melhor quem Tu é e nos tornando mais parecidos contigo, Deus. Que as preocupações dessa vida não abafem o Evangelho, que as nossas preocupações, Deus, não sejam maiores, Deus, do que a certeza que a gente tem de que vale a pena Te servir. Como é bom, Senhor, a gente saber que a gente está vivendo aquilo que Tu tem para nós, que a nossa missão está debaixo da Tua missão, e em submissão a Ti, Senhor, a gente espalha o Teu Evangelho e vê sorriso voltando, Senhor, e vê pessoas que têm certeza que o suicídio é a única forma, tendo a esperança de volta, Senhor, e vê pessoas que fogem sem que ninguém persiga elas, tendo a leveza e a liberdade que somente o Teu Evangelho pode dar. Senhor, continua nos usando, Senhor. Continua, Senhor, nos dando parceiros de caminhada dentro dessa igreja. Que, como Tu mesmo disse, Senhor Jesus, o amor uns aos outros seja a nossa marca e seja o que faça a gente ser reconhecido como Teus discípulos, Deus. Que dia a dia, Senhor, a gente pregue com ousadia e com coragem e com autoridade aquilo que Tu tem para dizer para as pessoas. E que quanto mais Tu nos usar, Senhor, e coisas mais maravilhosas e milagrosas acontecerem, mais a gente seja humilde na Tua presença e mais a gente coloque a nossa cara no chão e reconheça que é somente pela Tua misericórdia que Tu nos usa. E mais a gente se sinta amado e mais a gente Te ama. Faz grandes coisas através de nós, Senhor. Faz aquilo que somente Tu pode fazer e seja engrandecido através das obras que Tu fizer, através das nossas vidas. Nós somos instrumentos nas Tuas mãos. E esse é o melhor lugar que a gente pode estar. É no Teu nome que nós oramos gratos, Senhor. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria fazer um convite. Como igreja, nós temos um grupo que se reúne todas as quartas-feiras para orar, entre as 18h15 e as 19h15. Então, mas 18h15 é muito cedo, eu saio do trabalho. Pode chegar aqui às 19h, o pessoal só se reúne para orar mesmo, cada um compartilha ali os seus motivos, o Meet, a Vitória sempre trazem alguns motivos ali e o pessoal ora. Então, se você tem um motivo de oração e quiser escrever aí nesse cartão, além da liderança da igreja, tem mais um grupo que vai se reunir na quarta para orar pelos teus motivos. Mas nessa quarta especificamente, a gente vai ter uma vigília de oração. O que é uma vigília de oração? Nós, como igreja, vamos nos reunir para orar. A gente vai orar entre as 19h30 e as 21h30. E vai ser um tempo da gente clamar a Deus, da gente, de fato, buscar a presença de Deus e nos entregarmos para Ele. Quem quiser vir direto do trabalho, o café vai estar funcionando a partir das 18 ou 18h30. Agora me fugiu o horário específico. Tem um slide aí, Gutinho, para colocar, talvez? Quem quiser ir. Dia 29, então, 19h30, 21h30. O café vai estar funcionando com valores mais acessíveis ainda. Quem já foi ali sabe que o nosso principal objetivo ali é gerar comunhão e ter um espaço para as pessoas poderem estar juntos. E na quarta ainda vai ter um valor ainda mais acessível. Então, quem quiser também está sendo chamado a jejuar na quarta-feira. O que é o jejum? O jejum é eu dizer para o meu corpo que, assim como eu preciso do alimento e o alimento me faz falta, eu preciso muito mais de Deus. Jejum não é barganha com Deus. Eu não jejuo por determinado motivo, para Deus me revelar, ou para Deus me falar, ou para Deus fazer. Eu jejuo para dizer para o meu corpo que, assim como o meu corpo precisa de alimento, a minha alma precisa da presença do próprio Deus. Então, quem quiser vir também entregar o jejum junto no final da tarde, vai ser bem legal. Vai ser um tempo de comunhão e de oração e de adoração. Vá em paz. Que tua semana seja uma semana extraordinária na presença do Deus maravilhoso que quer te usar. Você está em missão, não esqueça disso. Deus abençoe. Tchau para quem está em casa também.
Sua graça é